A direção é do Espírito Santo. Que a direção fosse por minha conta, eu não ia parar isso aqui, porque o que tem de vaso aqui nessa noite, gente amiga, irmãos. Então nessa noite, aguenta mais um pouquinho aí, para vocês poderem ouvir a palavra de Deus. Vem cá, evangelista Marcos, em nome de Jesus. Querido Marcos é um pregador, um homem de Deus, pregador objetivo, não fica rodopiando, Então nessa noite Marcos vai estar pregando. Nós vamos estar aqui encerrando e vamos para casa dando glória a Deus. Aguenta só um pouquinho aí, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do profeta do Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, está aqui o teu filho ungido, a qual nessa noite, ó Pai, não foi eu que escolhi, mas o Senhor que separou ele para estar ministrando uma palavra para a igreja. Que o Senhor usa teu filho nessa noite, fala com ele para a honra e glória do nome do Senhor, para ele transmitir para nós, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus pela vida do evangelista Marcos? Som. Meus irmãos, a paz de Jesus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ministrando mais uma vez a palavra do nosso bondoso Deus. Rever alguns amigos, não tem como falar o nome de todos, é muita gente. Então, que os músicos recebam o carinho pela vida do nosso amigo evangelista Esdras. Então, que todos os músicos se sintam abraçados, todos os cantores, adoradores de Deus, recebam também todo o carinho pela vida do nosso amigo, cantor Varguinho. Que Deus abençoe a todos. Meu amigo Leandro, Pele de Guerra, nosso amigo apóstolo, André Félix. Deus abençoe a todos, é um prazer estar cultuando a Deus junto com os irmãos. Amém? Está escrito assim, verso 2: E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Tome seu assento, em nome de Jesus. Serei bem breve, bem objetivo. Paulo, no ano 57 depois de Cristo, Paulo está na sua terceira viagem missionária, e Paulo está em Corinto, e a vontade de Paulo é visitar Roma. Mas antes de visitar Roma, Paulo sente a necessidade de escrever-lhes uma carta para se apresentar e mostrar algumas características do reino. Paulo está preocupado porque do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo mostra toda a doutrina e toda a teologia de Cristo. A partir do 12, Paulo vai mostrar como nós devemos agir diante do Senhor e qual vai ser a nossa atitude perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está preocupado porque Roma está sendo atacada, Roma está sendo perseguida. Os nossos irmãos que estão em Roma estão passando por momentos muito difíceis, estão levantando os deuses estranhos, estátuas exorbitantes para poder fazer que o povo venha esmorecer da fé e apostatar da sua própria fé. Só que hoje, a mensagem que eu quero pregar ao nosso coração é em cima disso. Nós não devemos nos conformar com as coisas que o mundo tem levantado, mas antes nós temos que transformar pelo poder do nosso entendimento. E de onde vem, Marcos, o poder do nosso entendimento? Da palavra de Deus. Mas só que nem tudo para o crente é mar de rosas.
Nem tudo para o crente é flores. Então tudo tem um preço. E a prova e o preço é grande para quem não se conforma com as coisas deste mundo. Então, para que você possa entender, deixe-me contar uma pequena história. Lá no século 6 a.C., voltemos em 586 a.C., para contar essa história. Pelo menos 3 jovens que não se conformaram com as coisas que estavam acontecendo naquele mundo e tomaram alguma atitude para poder renovar pelo poder do seu entendimento. E é em cima disso que nós iremos pregar. 3 atitudes daqueles que não se conformam com as coisas deste mundo. 3 atitudes daqueles que não querem mais servir a esse mundão aí. Para que isso possa acontecer, precisamos fazer uma conversão primeiro. Quando nós voltamos lá atrás, em 586, no século 6 a.C., Nabucodonosor, ele é o rei poderoso. E a Babilônia é a nação forte desta época. Já venceu todo o Egito, já venceu a Síria, já venceu todas as nações circunvizinhas. Ninguém para a Babilônia, ninguém para Nabucodonosor. Nabucodonosor vai tomar posse de Judá. E na primeira extração, ele vai levar somente quem faz parte da realeza e da nobreza. Só que o azar de Nabucodonosor, que no meio dos cativeiros, no meio dos cativos, estavam 4 jovens cheios de Deus. A saber, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu quero trazer aqui nessa introdução para que você possa entender que no capítulo 1 de Daniel, o rei Nabucodonosor chama Aspenaz, que era chefe dos eunucos. Aspenaz, ele disse: sim, Senhor, vai até aqueles que nós deportamos, pega só os mais belos, os mais fortes, os mais doutos, os mais inteligentes, e prepara eles durante 3 anos, para que possa prestar assistência a mim no palácio, no findar desses 3 anos. Logo, Aspenaz vai fazer diferente, a cultura é diferente, a política é diferente, a língua é diferente, só que ele quer mudar também o nome. A Daniel chama Beltesazar, a Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abidnego. O que me chama a atenção logo no início disto aqui: mudar a cultura, mudar a política, mudaram a língua, mudaram até o nome, mas a sua fé ainda permaneceu de pé. Porque eles disseram: pode levantar manjares, eu estou ainda de pé. Pode levantar bebida, eu estou de pé. Eu não vou me render diante da comida de Nabucodonosor. Eu não vou me render diante da bebida de Nabucodonosor. O que vocês comem? Só legumes. E o que bebe? É só água. Legume vem da terra. E diz Salmo 24: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e toda a habitação que nela há. O legume é Deus quem fez, a água foi Deus quem criou. Eu não como da boca e nem da mão de Nabucodonosor. Eu só bebo o que Cristo dá, eu só como o que Deus dá, eu só faço o que Deus dá. Esse foi o azar de Nabucodonosor. Nabucodonosor não estava lá, Vaguinho. Então ele não viu a ameaça. Aspenaz viu. Só que no capítulo 3, vamos fazer uma conversão. A Babilônia é o mundo ao qual nós estamos vivendo. Nabucodonosor é o diabo personificado. O diabo vai pensar que ele é grande, porque ele venceu a Síria, porque ele venceu o Egito e as nações circunvizinhas. Nabucodonosor vai fazer algo diferente. O que? Ninguém nunca fez. Dentro do Egito levantaram esfinge, era de areia. Levantaram as pirâmides, era de areia. Só que Nabucodonosor fala assim: vou fazer algo maior, eu vou fazer um impacto, Esdras. O impacto vai ser grande. E qual foi o impacto? Levanta uma estátua de ouro. Eita, 60 côvados de altura, com 6 côvados de largura. Vamos converter: 27 metros de altura, 2,7 metros de largura. De longe dava para ver a estátua. A estátua não é o perigo, porque ela está lá. A estátua não é a dificuldade, porque ela está lá parada. O perigo é o que vai ser feito agora. Nabucodonosor chama o seu arauto. Se vocês não sabem, profeta, que é do grego, se chama Ketuvim, Nevim no hebraico, e quer dizer arauto.
Enquanto nós somos profetas de Deus, o diabo tem os profetas deles. Enquanto nós profetizamos coisas do céu, o diabo profetiza coisas do inferno. Você quer ver? Neste exato momento, existe uma comitiva de profeta do inferno, cantando, dançando até o chão, falando que o mundo presta, falando que o mundo vai dar jeito, falando que você vai afundar suas mágoas no mundo. Mas eu glorifico Deus, que enquanto eles estão lá indo para o inferno, existe uma comitiva de profetas e profetisas aqui em cima nessa mini vigília, profetizando, dizendo que só o céu dá jeito, que só o céu transforma, que só o céu liberta, que só o céu salva. É aqui. É aqui. O que foi, Nabucodonosor? Eu quero que você grite o meu decreto. E qual decreto é esse? Quando ouvirem o som da trombeta, da gaita de foles, do saltério, da sambuca e todo tipo de som, deverá se prostrar diante da estátua. Observe o que o diabo está querendo fazer. O diabo não quer pegar o povo na vista. O diabo não quer pegar o povo na fala. O diabo não quer pegar o povo na narina. Ele quer pegar o povo pelo ouvido. Se tem uma coisa que o diabo quer nos pegar pelo ouvido. Por quê? Porque ele sabe, quando nós pararmos de ouvir a Cristo e ouvir Ele, nós vamos ter algumas perdas. E qual perda? A primeira coisa é a fé. Quando nós deixamos de ouvir a Cristo, perdemos a fé. Porque Paulo escreve aos Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu quero ter fé, eu preciso ouvir a palavra. Se eu quero ter fé para romper e receber o meu milagre, eu preciso ouvir a palavra. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, final do sermão da montanha, Jesus chama o povo e diz: aqueles que ouvem e praticam essas minhas palavras, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Cai a chuva, corre os rios, sopra os ventos, contendem contra a casa, mas a casa permanece de pé, porque foi edificada sobre a rocha. Marcos, oi, eu quero a minha família de pé, edifica sobre a rocha. Eu quero a minha casa de fé, edifica sobre a rocha. Eu quero o meu casamento de pé, edifica sobre a rocha. Mas eu não sei que rocha é essa, eu te dou a rocha. Isaías 26:4, confiai perpetuamente no Senhor, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha, é uma rocha, é uma rocha, é uma rocha, é uma rocha inabalável. Carro quebra, casa quebra, apartamento quebra, mas o nosso Deus é inquebrável, é inabalável, é inquebrável, é inabalável. É a rocha. O diabo quer pegar pelo ouvido. Só que vão tocar os instrumentos. As pessoas se prostraram, pastor Leandro. Só que de repente, não vai ser o crente. Pegue isso aqui. Não vai ser o crente. A Bíblia diz que um dos caldeus servia outros deuses, trabalhava para outros deuses, cultivava outros deuses. Chegou a Nabucodonosor e disse: meu rei vive para sempre. Qual foi o decreto? Que todos se prostrassem. Mas tem 3 que estão lá atrás, que não se conformaram com as coisas deste mundo. Quem são eles? São 3 judeus que tu colocaste sobre as coisas do palácio. E o que? Eles não adoram os seus deuses. Ele não está nem aí para a sua cultura. Sua política passou longe. E também não se prostra diante da estátua. Eles estão de pé dizendo: daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. Pode o diabo levantar música que não vem de Deus. Pode o diabo levantar bruxaria, feiticeiro, macumbaria. Pode o diabo levantar fofoca
fofoqueira, pode falar mal de mim, mas ainda nós iremos ficar de pé. Daqui não saio e ninguém me tira. Chama eles lá, vou chamar. É de propósito que vocês estão fazendo? É de propósito? Eu vou tocar de novo. Olha que o diabo é insistente, irmão. Que miserável. É por isso que você vence uma luta hoje, já inicia outra amanhã. É por isso que você vence a luta amanhã, já inicia outra, porque ele é insistente. Ele quer fazer você parar. Ele já foi derrotado, já foi julgado e sabe qual vai ser o destino. Mas ele quer pegar você. Só que o meu Senhor me trouxe aqui nessa madrugada para te dizer que nenhuma arma preparada contra a sua vida prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Eu vou dar mais uma chance. Toca aí. E eles estão de pé. Vocês não vão se prostrar? Não. Então eu vou lançá-los vocês na fornalha. Porque quem não se conforma com as coisas deste mundo, o destino é fornalha. Se você quer coisa boa, se você quer viver no marasmo tranquilo, vai fazer o que o diabo quer. Agora, se você não quer se prostrar diante da estátua, e você não se conforma com as coisas deste mundo, o destino é fornalha. Que é isso, Marcos? Mas eu sirvo a Deus. Amém. Jesus foi cruz. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Tiago morto à espada. Paulo decapitado. Se quer coisa boa, quer marasmo, quer coisinha de frango, vai servir o diabo. Mas quem quer servir ao Senhor sabe que vai enfrentar a luta todo dia. Mas eu tenho uma palavra. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 37. Antes das lutas, antes da fornalha, antes do disse-me-disse, nós somos mais. Nós somos mais. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Lá vai Jesus. João capítulo 16, verso 33. E digo-vos isto, que tenhais paz em mim, porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, já venci o mundo. Já venci o mundo. Já! Jesus já venceu. Jesus já venceu. Basta nós recebermos. Vai ter briga? Vai. Porque observe isso aqui. Nabucodonosor manda esquentar a fornalha 7 vezes mais. A fornalha, para quem tem filho pequeno aí e joga Minecraft, a fornalha não é desse tamanho igual lá não, tá, irmãos? A fornalha era maior que esta igreja. Porque foi dessa fornalha que foi forjada a estátua de 27 metros. A fornalha servia para fazer duas coisas. Número 1, forjar, derreter o ouro, derreter o bronze. E número 2, matar pessoas. Para derreter o ouro, ela precisava de 1064 graus. Aumenta 7 vezes mais. 7.446 graus. Que é isso, Marcos? Apóstolo André Félix marca um evangelismo, 3 horas da tarde. 35 graus. O crente não vem porque está calor. A sorte que aqui não é EBD, é EBS. Porque se fosse EBD, sol rachando no domingo de manhã, o crente não vem porque está calor. Agora, enfrenta a fornalha. Enfrenta a fornalha. Só para não se prostrar diante das coisas do mundo. Enfrenta. Vamos lançar. Amarra eles. Aí amarra os braços e os pés. Vê se não é assim que às vezes nós crentes se pegamos. Sempre com as mãos atadas, não sabemos o que fazer.
Os pés estão atados, também não sabe o que fazer. Olha para o lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. E vão levar, Leandro. Só que o que me deixa feliz, a Bíblia não diz, mas a hermenêutica me permite pensar desta forma. Ela me dá essa regra. Enquanto estavam levando eles para a fornalha, apóstolo, você não vê no texto ninguém murmurar. Você não vê no texto ninguém reclamar. Era para ir à fornalha. Não era uma simples dor de cabeça que o crente só reclama. Não era porque faltou a mistura. Tem um arroz e um feijão, mas não tem mistura, o crente reclama. Porque atrasou um pouquinho o pagamento, o crente já reclama. Acabou a água em casa, o crente já está reclamando. Não é fornalha. Mas a Bíblia não me mostra eles reclamando. Sabe como eu conjecturo? Está os três indo para a fornalha. Pés amarrados, mãos amarradas, mas a boca estava livre, oh glória. Os pés estavam amarrados, as mãos atadas, mas a boca estava solta. Oh, como o diabo perdeu aqui. Quando eu abro a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 15, está Paulo e Silas dentro da prisão, oh glória. Eles estão com os pés presos, as mãos estão amarradas assim, mas a boca está livre. O diabo não sabia que quando um crente fica com a boca solta e livre, ele já perdeu, o inferno treme. Por quê? Que perto da meia-noite, oh glória, Paulo e Silas olham um para o outro e diz: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. E a prisão está enchendo da sua glória. A prisão treme, as cadeias partem e todos são libertos, oh glória. Pode amarrar minhas mãos, pode amarrar meus pés, mas enquanto o adorador estiver com a boca livre, o diabo não aguenta. Sai da frente, nós ainda adoramos. Travaram eles, Vaguinho, travaram. Mas hoje, olha essa conjectura. Enquanto eles estavam indo para a fornalha, eu fico pensando, o que passou na cabeça deles? A fornalha já está posta. A Bíblia diz que os mais fortes da Babilônia morrem na porta da fornalha. Os mais fortes morrem na porta da fornalha. Eles vão ser lançados. E por quê? Porque eles eram bonzinhos? Não. Porque eles eram legais? Também não. É porque eles faziam parte aqui do samaritano? Também não. É porque, apóstolo, eles recusaram a se prostrar diante das coisas deste mundo. Mas antes eles foram transformar com o poder do entendimento. Lança eles aí. Pode lançar. Lançaram. Eu fico imaginando eles caindo dentro da fornalha. Cai os três lá dentro. E estou terminando. Vem cá, Andrei. Vem cá, Vaguinho. Vem cá, Varão. Vem cá. Patrulha assim. Os três caíram dentro da fornalha. O fogo está pegando forte. A labareda está lá no alto. Nabucodonosor já viu os seus maiores e mais fortes guardas queimados. Só que de repente Nabucodonosor olha e diz: Ei, vem cá. Vocês já perceberam que o primeiro testemunho quem deu foi o caldeu? E o segundo quem vai dar também é o rei dos caldeus. Vem cá.
Quanto nós lançamos? 3. Quantos? 3. A matemática não está fechando. Chama o astrólogo lá. Joga a pedra aí para ver o que está dando. Não, tem quantos lá? São 4. Mas nós jogamos 3. Que matemática é essa? Não era para ter sobrado nenhum, mas tem 4. E o quarto, glória. O quarto. Se ele tivesse uma visão espiritual, no quarto ele já olharia e dizia: qual é a semelhança dele? O seu cabelo é branco como a lã. O seu rosto é reluzente como o sol ao meio-dia. Os seus olhos têm chama de fogo. As suas vestes são celestiais. Um cinto de ouro está no lombo dele. Os seus pés estão reluzentes como latão. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E me maravilha. Pegou lá atrás, ó. Já está pegando aqui também, meu Deus. Rei dos Reis, Rei dos Reis. Aguenta. Vamos andar pra cá. Aguenta. Vamos andar pra cá. Vem andando pra cá, vem andando pra cá. Nabucodonosor, além de ser 4, eles estão passeando dentro da fornalha. Não estão queimados. Não estão gritando. Eles estão passeando. O que é isso, Marcos? O diabo levantou a fornalha para te matar, mas você vai passear no meio dessa provação. O diabo levantou a fornalha para tentar te parar, mas você passeia no meio dessa fornalha. O diabo levantou a fornalha para tentar te impedir, mas você passeia no meio do impedimento. Eu fico crendo, imaginando. Ananias olhou para Misael e diz: ei, Misael, Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Ananias, eu também tenho uma. Salmo 46: o Senhor Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Ei, Azarias olhou e disse: eu sei. Então lá vai. Salmo 23, verso 4: eu andasse pelos vales da sombra da morte, mal nenhum eu temeria. Lá vai eu. Pegou. Recebe aí.
Só para encerrar, aguenta. Deixa eu terminar o sermão. Deixa eu terminar o sermão. Oh, glória. Nabucodonosor, depois que ele mandou sair os três, o cabelo estava intacto, a roupa estava intacta, a pele estava intacta, nem cheiro de fumaça tinha. Deus está na casa, irmão. Desceu uma glória forte aqui agora. Desceu uma graça. Meu Deus do céu, que graça é essa? Eu não sei se você crê, mas a graça está forte aqui, apóstolo. Deus está passeando. Aquele que anda no meio dos 7 escartiçais. Passou aí. Passou aqui. Passou aí. Passou aqui. Passa. Passa, Deus. Meu Deus, eu estou tentando terminar. Deixa eu terminar. A glória está forte aqui. Nabucodonosor, ele vai inverter os papéis agora. O decreto que ele fez, ele vai revogar. É difícil um rei criar um decreto e revogá-lo. Só que a presença de Deus foi tão forte, por intermédio de Jesus dentro da fornalha. Nabucodonosor diz assim: por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e a sua casa seja feita casa de monturo. Oh glória, vai chegar o tempo da sua luta, vai terminar. Vai chegar o tempo que a perseguição vai acabar. E quando Apocalipse 21 diz que o tempo do choro está no fim, não vai ter mais lágrima, bispo. A partir daquele dia, todos que choravam vão ter que sorrir. Não vai ter mais sol, não vai ter mais lua, porque a luz que vai iluminar a cidade é o próprio Deus que está no meio. E nós, Marcos, nós vamos chegar lá, vamos levantar a mão e começar. Vem comigo, santo, 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 santo. Aquele que te olhou de cara feia vai ter que começar a sorrir. Aquele que blasfemou contra o seu Deus vai ter que dizer que só o Senhor é Deus na sua vida. Aquele que tentou te parar vai ter que dizer: eu vou caminhar contigo, eu vou andar lado a lado com você. Quem não acreditava em você, a partir de hoje vai ter que acreditar, porque o meu Deus, o meu Deus,
O meu Deus disse: não foi vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades, para que vades, para que vades, vai e dei frutos. Fique de pé, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Não impeça o mover do Espírito Santo nesta madrugada. Se quiser chorar, chore. Se quiser gritar, grite. Se quiser correr, corra. Não impeça o mover do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu faço a Ti, Pai, agora uma oração sacerdotal, fazendo o trajeto do sacerdote dentro do templo. Meu Deus, antes de pedir para o Teu povo, baixinho, baixinho, antes de pedir para o Teu povo, eu vou fazer o caminho sacerdotal, Senhor, até chegar no Santo dos Santos e falar diretamente contigo. Diante do altar de bronze, nós, Pai, a igreja e eu, sacrificamos o nosso querer, sacrificamos o nosso eu. Não somos mais nós que mandamos, mas é o Senhor quem manda em nossa vida. Não é mais nós que vivemos, mas é o Cristo que vive em nós. Sacrificamos aqui, Senhor. Um passo à frente eu dou, e na pia da purificação eu lavo-me, Senhor, junto com a igreja. Nós esquecemos agora a tristeza, nós esquecemos agora toda a angústia, toda a mágoa. Se purificamos, ó Deus, dentro do lugar santo. Nós entramos e fomos para a esquerda, ó Deus, no candelabro de 7 pontas. Nós viemos pedir autorização do Espírito Santo para fazer a Tua obra, para fazer o Seu trabalho. Ó Espírito Santo, nos auxilie nessa caminhada. Auxilie o Seu povo, ó Pai, para passar nessa jornada de fornalha. Do lado direito, eu vou até a mesa do pão da propiciação, e aqui eu como da palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que tudo que pedimos crendo, o Senhor fará. A Tua palavra diz: se estivermos em Ti e a Tua palavra estiver em nós, tudo que pedimos, o Senhor fará. Meu Deus, nós estamos diante do altar do incenso. Aqui nós adoramos o Seu nome. Dizemos que Tu és santo, que Tu és magnífico, que Tu és glorioso. Sem a Tua presença não vivemos, sem a Tua glória não vivemos, sem a Tua graça nós não vivemos, sem a Tua paz nós não vivemos, sem o Teu amor nós só não vivemos, sem o Teu carinho nós não vivemos, sem o Senhor nós não vivemos. Ó Deus, sem o som agora, Todo-Poderoso, agora nós entramos junto com a igreja dentro do Santo dos Santos, diante da Tua arca, nas asas dos querubins onde o Senhor se assenta. A Tua palavra foi pregada, ó Deus, e tem pessoas que saíram de longe para cá para cultuar o Seu nome. Ó Pai, só Tu sabes a fornalha que essa pessoa tem enfrentado dentro de casa. Saiu de lá para Te adorar, mas só ela sabe que a fornalha que ficou lá é árdua, pega fogo para valer. Mas o Senhor, Deus, é todo poderoso. O Senhor, Pai, é grandioso. E o Senhor disse em um alto e bom som aqui nesta noite: e pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor dos exércitos para te livrar. Ó Deus, o Teu povo recebeu a palavra,
E eles sabem que o Senhor não livra da fornalha, mas o Senhor livra do fogo que tem lá dentro. Eles sabem que o Senhor não livra da cova, mas livra dos leões que estão lá dentro. Eles sabem que o Senhor não livra dos amalequitas, de Potifar, mas eles também sabem que onde eles estiverem, eles serão cabeça, porque foram chamados por Cristo. Então nesta madrugada, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você não vai morrer nessa fornalha, você não vai ser despedaçado nessa fornalha, você não vai perecer na fornalha. Só quem crê, levante a sua mão e dê um brado de glória, o brado de glória. Ô glória! Aplaude ao Senhor aí, irmãos. Glória a Deus. Meu Deus.